Aprendendo Química apresenta transformações gasosas. 3 grandezas definem o comportamento dos gases. São elas a pressão, o volume e a temperatura. A pressão é o ato de pressionar, comprimir, apertar. O volume indica a quantidade de matéria presente em um determinado espaço. Para entender melhor o conceito de pressão e volume, imagine a seguinte situação: uma bexiga cheia de ar. Se ela for apertada, o ar estará sendo comprimido, ou seja, o volume da bexiga será menor do que antes. A temperatura é definida como estado de agitação das moléculas. Assim, como vemos nessa imagem, quando o corpo está frio, as moléculas estão menos agitadas, e quando o corpo está quente, elas ficam mais agitadas. Agora sim, temos o conhecimento suficiente para entender as transformações gasosas. Esse processo ocorre quando mantemos uma dessas grandezas, que seriam pressão, volume e temperatura, constante, enquanto as outras duas variam. Existem 3 principais: isotérmica, isobárica e isocrônica. A isotérmica foi estudada por 2 cientistas, Robert Boyle e Edmund Marriott. Segundo eles, com a temperatura mantida constantemente, a massa de certo gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Essa lei ficou conhecida como Lei de Boyle-Marriott. Podemos resumir isso no seguinte esquema: a temperatura não irá mudar, e quanto maior a pressão, teremos menor volume e vice-versa. Outros 2 cientistas, Jack Charles e Joseph Gay-Lussac, estudaram a transformação isobárica, afirmando que, quando a pressão é constante, a massa de determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à sua temperatura. Essa lei foi chamada de primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Podemos resumir isso no seguinte esquema: a pressão não irá mudar, e quanto maior a temperatura, maior o volume, e vice-versa. Os cientistas que estudaram a transformação isocórica foram os mesmos da isobárica, afirmando que, com um volume constante, a pressão exercida pela massa de certo gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Essa lei foi chamada de segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Podemos resumir isso no seguinte esquema: o volume não irá mudar, e a temperatura é diretamente proporcional à pressão. Ok, até aí tá fácil. Agora, eu que te pergunto, onde a gente pode aplicar tudo isso que eu acabei de falar na prática? Como exemplo, a isotérmica, que tem como base a pressão inversamente proporcional ao volume. Podemos aplicar essa lei no ato mais comum do nosso dia a dia, a respiração. Bom, quando inspiramos, aumentamos o volume do nosso pulmão e diminuímos a pressão. E ao respirar, fazemos o contrário. Diminuímos o volume e aumentamos a pressão. E se você conhece alguma outra funcionalidade para alguma das leis que a gente falou nesse vídeo, escreve aqui nos comentários que a gente quer saber. E é isso, até o próximo vídeo.